students, welcome to one more video lesson in English. In today's class, we're going to look at indefinite pronouns, que são os pronomes que a gente usa para substituir pessoas, coisas ou lugares quando a gente não sabe ou não é importante identificar quem são essas pessoas, porque eles são indefinidos. Então, como eu disse, quando a gente usa os pronomes indefinidos, a gente não especifica de quem ou de onde ou de que a gente está falando. Por exemplo, is everyone here now? Tá todo mundo aqui agora? Anyone can see that you're happy. Todo mundo pode ver que você está feliz. Não precisa definir quem é. Todo mundo vê, certo? O outro exemplo, they don't know anything about me. Porque eles não sabem nada sobre mim. Vamos dar uma olhada em como que a gente pode usar esses pronomes indefinidos em inglês. Na categoria dos pronomes indefinidos, a gente tem pronomes indefinidos para things, people and place. A gente vai começar com things e depois a gente parte para os outros. Para falar de coisas, things, que serão os sufixos, a gente vai precisar dos prefixos some, any, no and every. Isso para todas as coisas, então para places and para person too. Para começar, a gente tem something, alguma coisa. Você pode falar, por exemplo, I bought something for my sister at the fair. Eu comprei alguma coisa para minha irmã na feira. Nesse caso, a gente só usa o some para sentenças afirmativas. Mas a gente tem uma exceção em inglês falado quando a gente quer pedir algo de uma maneira mais formal, de uma maneira mais educada. Por exemplo, quando você está no restaurante e o waiter, o garçom, pergunta para você: Would you like to drink something? A gente também pode ter anything, que a gente vai usar para perguntas e negativas. Então, a gente tem a pergunta: Did you buy anything at the supermarket? Você comprou alguma coisa no supermercado? Esse anything significa alguma coisa. E a negativa, I didn't buy anything at the supermarket. Eu não comprei nada. Nesse caso, quando a gente tem a negativa e o anything, significa nada, tá certo? A gente tem um prefixo every, que a gente pode usar para positiva, negativa e pergunta. Então, I didn't buy everything from the store because I didn't have space in my car. Então, eu não comprei tudo da loja porque eu não tinha espaço no meu carro para colocar. Um exemplo com pergunta: Are you going to clean everything in your house? Você vai limpar tudo na sua casa? Na afirmativa, um exemplo para vocês: I would buy everything from Apple Store if I had money. E a gente tem também o prefixo no. A gente tem nothing, que é para falar coisa nenhuma. Uma coisa importante de se notar aqui é porque a gente vai sempre usar o nothing em sentenças positivas, sentenças afirmativas. A gente não pode usar com a dupla negação. Então, por exemplo, they offered me nothing to drink at the party. A gente não pode falar they didn't offer me nothing to drink at the party. Porque a gente tem uma dupla negativa e no inglês a gente não aceita essa dupla negativa. Gramaticalmente fica incorreto. Porque a gente no português falaria, eles não me ofereceram nada. Mas no inglês isso não é possível. Então a gente tem que escolher onde a gente vai usar a negativa. Se vai ser ali no verbo ou se vai ser no pronome indefinido. Ou a gente fala, they offered me nothing to drink at the party. Ou, se a gente quiser colocar a negativa no verbo, a gente tem que usar outro pronome indefinido. Dos que eu falei aqui, qual que a gente pode usar na negativa? O any, né? Com o prefixo any, anything. Então ficaria they didn't offer me anything to drink at the party. Para falar de people, para falar de pessoas, a gente pode ter os sufixos body ou one. E os mesmos prefixos que a gente viu para falar de coisa. Então a gente vai ter somebody ou someone, que a gente vai usar para sentenças na afirmativa em geral. A gente vai ter anybody ou anyone, que a gente vai ter para sentenças de pergunta ou negativa. A gente vai ter no one ou nobody, a gente vai usar para sentenças na afirmativa, e everybody ou everyone, que a gente usa para todos os três. Então, afirmativa, pergunta e negativa. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos, né? There was somebody in the garden. Tinha alguém, que eu não sei quem, no jardim. Então, a gente tem aqui uma afirmativa, a gente usa o some. I didn't know anyone in the party. Eu não conhecia ninguém na festa. Ou vocês podem falar I knew no one at the party. Um exemplo com everyone ou everybody
Does everybody have a pen for the exam? Ou does everyone have a pen for the exam? Por exemplo, com no, there was nobody at the university yesterday. Então não tinha ninguém na universidade ontem. Para falar de lugar, a gente tem somewhere, que a gente vai usar para afirmativa. A gente tem anywhere, que a gente usa para negativa e pergunta. A gente tem nowhere, que a gente só usa para afirmativa. A gente tem também everywhere, que a gente usa para pergunta afirmativa e negativa. So let's look at the examples here. Let's find somewhere to sit here. Vamos achar algum lugar para sentar aqui. They didn't go anywhere this holiday. Ou, para usar o nowhere, they went nowhere this holiday. Eles não foram a lugar nenhum nesse feriado. Um exemplo com everywhere. I looked up everywhere, but I still cannot find my keys. É importante falar que sempre que a gente tiver um verbo que vá concordar com esses pronomes, o verbo vai vir conjugado para a terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, does everyone have a pen for the text? Outro exemplo. Has anyone ever told you you're very smart? Então, alguém já te falou que você é muito inteligente. Então, gente, para os pronomes indefinidos, a gente vai ter essa tabelinha aqui. Então, a gente usa o some na afirmativa e algumas perguntas mais educadas. A gente usa o any em negativas e em perguntas. A gente vai usar o no para as frases afirmativas e a gente vai usar o prefixo every para as perguntas, para as negativas e para as afirmativas também. Então salva esse quadrinho e usa ele para te guiar nos estudos dos pronomes indefinidos em inglês. Guys, that's all for this class. I hope you like it. If you like, please click on like button. Write any comment here. Try to write a sentence using the indefinite pronouns. Share this class with a friend. And I hope you like it. So see you soon.